Olá pessoal da sétima etapa, estamos de volta. Vamos agora continuar da onde nós paramos da nossa última aula, certo? Vamos falar agora da Guerra dos Mascates. Desde a expulsão dos holandeses no nordeste do Brasil, em meados do século XVII, a elite rural da vila de Olinda, apesar de continuar controlando politicamente Pernambuco, enfrentava uma crise. Então, nós estamos falando de Olinda, né? Lá de Pernambuco, uma cidade de Pernambuco, uma vila de Pernambuco. Então, Olinda passava por uma crise. Então, apesar de exercerem domínio sobre o povoado de Recife, este prosperava grandemente. Então, nós vamos ver que Recife, uma outra cidade de Pernambuco, estava crescendo, estava prosperando, né? Graças a quê? A atividade de negociantes portugueses na região, chamados pejorativamente de mascates. Quem era? Eram as pessoas que percorrem diversas regiões fazendo a venda de diversos produtos como joias, tecidos e quinquilharias. Bom, então vamos lá. Nós temos em Pernambuco Olinda, que ainda controlava a política de Pernambuco, mas passava por uma crise. Por outro lado, nós temos Recife, uma outra vila de Pernambuco que estava crescendo, né? Com as atividades dos mascates, né? Com a venda de joias, tecidos e várias outras quinquilharias. Ok. Em 1709, os comerciantes de Recife conseguiram elevar o povoado à categoria de vila. Então, o Recife não tinha mais que obedecer às ordens vindas de Olinda. Né? Embora Olinda dominava a política, Recife cresceu de uma tal forma que não precisava mais de depender de Olinda. Isso fez com que houvesse uma invasão a Recife pelos olindenses. Os olindenses vão invadir a vila de Recife, e vai criar um conflito entre eles. O conflito só teve fim quando as tropas obedientes à coroa vieram da Bahia e, lutando ao lado dos mascates, conseguiram a vitória, fazendo de Recife o novo centro administrativo da capitania de Pernambuco. Então, Olinda vai se revoltar, porque não queria perder, não queria que Recife crescesse, né? Queria que Recife continuasse obedecendo ordens dos olindenses, mas nós não vamos acontecer. Isso não vai acontecer, né? Vai vir tropas portuguesas que vai lutar a favor desses mascates e vai derrotar os olindenses. Última revolta, a revolta de Filipe dos Santos. Cadê? A revolta de Filipe dos Santos. No início do século XVIII, Minas Gerais tinha uma intensa atividade mineradora, voltada principalmente na extração de ouro, porém, o contrabando era intenso. Bom, muitas pessoas mineravam o ouro e não recolhiam a parte destinada. Pessoal, conforme o tempo foi passando, Minas Gerais passou a ter aí, uma grande extração do ouro. Mas conforme essas pessoas foram extraindo, ninguém estava pagando o imposto desse ouro. Então o que aconteceu? Para resolver esse problema, foi proibida a circulação do ouro em pó ou em pepitas, né, que é grão ou em pequenos fragmentos. Então o que aconteceu? Foram criadas várias casas de fundição. O que é essas casas de fundição? Então, o que acontecia? Vamos supor, eu fui lá e extraí meu ouro. Aí eu levava esse ouro até a casa de fundição. Lá eles iam derreter o ouro, vai tirar a parte do imposto que é para entregar para a coroa portuguesa e vai naquele ouro derretido colocar o selo real. Né? Esse selo que vai dizer para todo mundo, já cobrei um quinto, né, o que era o imposto, já cobrei um quinto do imposto daquele ouro, que aí ele ia saber que ele ia poder usar aquele ouro que já tinha tirado o imposto. Né? Já ouviram falar na expressão o quinto dos infernos? Surgiu daí. Por quê? Porque naquele tempo ninguém queria pagar o quinto. Ninguém queria tirar o quinto como imposto da coroa. Então eles viviam falando, esse quinto dos infernos. Pois é, surgiu dessa época. Ok, pessoal? Os mineradores, então, sentiram-se prejudicados com isso. E o que vai acontecer? Sob a liderança de Filipe dos Santos, eles vão reunir um grande número de representantes e vão falar com o governador, né, o Conde de Assumar. O que ele vai fazer? Sabendo que não tinha um número suficiente de soldados para enfrentar uma possível revolta,
o conde, ele promete aos mineradores que iria acabar com as fundições. Ele fala, não, tudo bem, eu vou acabar. Mas era mentira, pessoal. Ele juntou os soldados e quando sentiu-se que era forte, prendeu todo mundo. E aí, para dar exemplo, mandou enforcar e esquartejar Filipe dos Santos. E aí ninguém mais quis meter a besta de querer se revoltar. Né? Dessa forma, abafou a rebelião e manteve as casas de fundição. E os interesses da administração portuguesa também continuou na região. Ok? Vamos para as atividades então. Número 1. Quais foram os motivos da revolta de Beckman, ocorrida na capitania do Maranhão em 1684? Lê cada um de acordo com o texto e você vai marcar aí. Qual foi o motivo? Número 2. Para que servia a Companhia do Comércio do Maranhão? Aquela Companhia do Comércio que nós vimos lá na segunda-feira. Para que servia? Número 3. Vocês vão ler sobre a Guerra dos Emboabas e marcar V para verdadeiro e F para falso, de acordo com as atividades, de acordo com o texto, tá? Número 4. Para facilitar o controle da atividade mineradora, em anos posteriores à Guerra do Emboaba, o que a coroa de Portugal decidiu criar? Volta lá na Guerra dos Emboabas e procura aí o que a coroa portuguesa decidiu criar. Número 5. As frases abaixo estão relacionadas ao texto da Guerra dos Mascates. Faça a leitura e diga se são verdadeiras ou falsas. De acordo com a Guerra dos Mascates, o que é verdadeiro e o que é falso aí? Ó? Lê uma por uma e marca a opção correta. Número 6. Número 6. Como os conflitos entre Recife e Olinda na Guerra dos Mascates tiveram fim? Agora estamos falando da Guerra dos Mascates. O que aconteceu para finalizar o conflito entre entre reficenses, não sei se é assim, né? Recifenses, não sei, e os olindenses. O que fez para acabar com essa guerra? E a número 7, sobre a revolta de Filipe dos Santos, vocês vão voltar no texto e vão completar de acordo com o texto, tá bom? E finalizamos aqui na atividade 8. Você vai aqui está dizendo que o conde de Assumá prometeu aos mineradores acabar com as casas de fundição. Ele cumpriu essa promessa? Relate, segundo o texto, aonde que fala, relate o que aconteceu, se ele cumpriu ou não com a promessa. Na número 8. Finalizamos aqui. Qualquer dúvida, pessoal, eu estou no WhatsApp. Beleza? Valeu!